Foi. Em jogo de cena, o Eduardo Coutinho faz uma experimentação também, né? Discutindo o que é verdade e o que é mentira dentro do documentário. Ele bota um anúncio no jornal, as mulheres vão lá falar com as suas vidas lá, só que você vê lá, tem atrizes representando as pessoas, tem uma atriz falando da vida dela realmente, o que aconteceu, e você nota que as pessoas repetem as falas, então você fala assim, mas quem é a verdadeira dona da história, né? Então ele faz umas experimentações, ele tem o documentário clássico, né, na veia dele, os personagens, a busca do personagem e tal, mas tem umas experimentações interessantes. Em Peões ele vai para o lado clássico, em Difícil Mastro ele vai para o clássico, mas o grande barato dele é um barato que se revela de alguma maneira o que o João Moreira Salles fez nesse último documentário sobre o Eduardo Coutinho, que ele estava fazendo, que foi agora, se não me engano, Últimas Conversas, né? Nesse documentário que o João Moreira Salles faz sobre o Eduardo Coutinho, sobre o trabalho do Eduardo Coutinho, uma gravação que ele estava fazendo um produto novo, entrevistando jovens, o João Moreira Salles coloca muito bem isso, muito claro isso. Ele coloca o Eduardo Coutinho atuando naquele papel de entrevistador, de buscar. E, por exemplo, são vários jovens, ele é um senhor, né, realmente de 70 e porrada, 80 anos, não sei quantos anos ele tinha naquele momento ali, mais ou menos por aí. E ele meio que ele fala a linguagem jovem, né? O jovem está lá, um moleque de 15, 16, 17, 18 anos, lá, uma menina, e ele meio que chama a atenção, ele meio que fala nos bastidores como um menino, como um jovem, e aí ele vai tirando do jovem. Né? O cara vai, pô, tu só poesia, pô, mostra aí, cara, tô doido pra ver isso aí, você tem, quero ver isso aí. Ah, mas tem palavrão, puta que pariu, eu adoro palavrão. Então, tipo assim, a forma dele de se comunicar com esse jovem é a forma de ele tirar o que ele quer tirar do seu personagem. Então ele vai conduzindo, ele sabe que quer tirar, ele vai insistindo naquilo ali. Mas eu acho que ele vai insistindo e criando uma relação de proximidade com esse personagem, por isso que ele vai se abrindo. Né? Ele foi se abrindo. Então, é um cara que merece ser estudado, é um cara que merece as honras do espaço que ele fez, sabia o que estava fazendo. Às vezes estava meio cansado, né? No final talvez estivesse meio cansado, meio achando que as formas não repetidas, mas que merece muito crédito, porque sabia que o importante era contar as histórias, e para contar aquelas histórias os personagens tinham que estar falando com o coração, falando verdade, soltos, livres, sem estar muito cheio de preconceitos, sem muitas amarras. Para isso era difícil. Se não fizesse um caminho mais de proximidade, simpatia, de empatia desse entrevistador, desse documentarista com relação ao seu personagem, talvez não desse certo. Então ele tem esse mérito. Acho que os jovens têm que estudar o Eduardo Coutinho, porque o Eduardo Coutinho conseguia tirar aquilo que ele queria dos seus personagens. Não é dizer que é 100%, não dá para dizer que em todos os documentários, em todas as entrevistas ele conseguiu isso, mas nos documentários você vê vários depoimentos bacanas, bonitos, porque era ele que estava atuando ali como documentarista. Então esse talvez tenha sido o motivo por ele ter sido tão bem premiado na carreira. Eu acho que esse é o grande legado dele. Eu acho que se alguém tiver que estudar, mais do que os documentários prontos, talvez é o que o João Moreira Salles fez um negócio muito interessante nessas últimas conversas. Ele meio que mostrou a atuação, como é que ele atuava, como é que era isso. Entendeu? Tem um documentário que ele mostra um pouquinho da situação, em Peões, ele vai mostrando as fotos, quem é esse? Quem é esse cara? Quem esse cara tá onde? Para ele conseguir fazer o caminho de busca desses personagens, desses peões, né? Mas o grande legado para mim nesse estudo, desses prêmios, tudo que ficou aí, é a forma de conseguir tirar desse personagem, é pesquisar esse personagem, entender o personagem e trazer esse personagem para você, né? E se emocionar junto com o que está acontecendo ali, porque você se emociona e passa adiante aquela emoção, aquele sentimento. Então talvez seja isso que os novos cineastas precisem aprender com o Eduardo Coutinho. Eu não sei se precisa aprender, não sei quem é que está fazendo, quem é que vai falar, como é que é, não sei se precisa, cara, ele talvez saiba alguma coisa, mas eu acho que ele deve beber um pouco nessa fonte, bebe um pouco na fonte do Eduardo Coutinho, bebe no tipo de produção, no tipo de triagem, nas escolhas dos temas, na relação com esse personagem que ele vai entrevistar. Acho que isso é importante, entendeu? Não sei se aprender cada um, né? Acho que tem que ficar, acho que cada profissional, cada cineasta, cada cinema, jornalismo, televisão, esse mundo audiovisual, deve aprender com todos, né? Juntar um monte de caquinhos e nessas peças
montar o seu perfil como documentarista, né? Eu acho que você não tem que ser, do meu ponto de vista, não tem que seguir só uma linha, outra linha, outra linha. Você pode trabalhar com várias linhas, mas acho que o que de bom, de mais latente, o que mais verdadeiro no trabalho dele foi essa relação com o seu entrevistado. Mas estudei ele, né? Acabei estudando o trabalho dele, acabei algumas produções que eu andei fazendo, seguindo um pouco o caminho que ele fazia muitas vezes, e até como professor da área, né, de roteiro, documentários e de produção de documentários, eu cito muito ele, tem aulas que eu falo muito dele, vou dando os exemplos dos documentários dele. O que eu tenho para falar sobre o Eduardo Coutinho como personagem de produção audiovisual, de produção cinematográfica, voltado para o documentário, para o retrato de uma certa realidade? Primeiro que ele tem um nome muito de importância nesse processo, porque ele tinha uma característica, né, basicamente dele, de conseguir tirar aquilo que ele queria dos seus personagens, né? Mas muitas das vezes ele não tirava com uma agressividade, com um confronto. Muitos dos produtos dele, muitas das produções dele, ele tirava porque ele ia meio que conduzindo a entrevista de uma maneira que ele gostava de conduzir e ia transformando essa relação de entrevistado e entrevistador, de documentarista, um personagem, né, com algo biográfico ou de comportamento de cada um dos personagens, uma relação de proximidade. Então, o que acontecia? Esse personagem ia sendo conduzido de uma maneira agradável para dentro de um produto que ele queria. Então, ele tinha um trabalho de apuração, um trabalho de pesquisa muito boa, mas uma relação de proximidade com o seu universo de apuração, desses personagens, ele ia conseguindo isso. Então, muitas das vezes, ele usava meio de uma ingenuidade, que ele usava de uma ingenuidade para poder tirar isso do personagem. Mas como assim? Explica isso melhor. Sem nenhum tipo de leitura diferenciada. Por exemplo, tem uma situação que eu lembro, um documentário do Edifício Master, que eu lembro dos relatos, mais ou menos falava isso, que ele tinha um personagem que era muito rico, e a sua produtora foi entrevistar esse personagem numa relação lá de entrevista, uma triagem, era nem triagem ainda, não era nem essa entrevista gravando, valendo. Ela meio foi explicar uma coisa para o personagem, que tinha falado uma coisa meio absurda. Ela matou o personagem ali. Então, o Eduardo nunca faria isso. Ele deixaria que a coisa absurda, mais absurda do mundo, saísse de você. Né? Porque ele tem que entender por que você acredita nesse absurdo. E ele buscava isso. Então, vários documentários dele, o personagem era muito importante. Vários personagens, vários documentários.